E aí, galera, tudo bem? A gente vai dar prosseguimento aqui às nossas aulas de circuitos eletrônicos analógicos. Na aula passada, a gente discutiu sobre premissas de projetos de circuitos integrados versus circuitos discretos analógicos, né? E a gente viu que uma consequência dessas premissas é o não uso ou evitar-se usar resistores de alto valor no projeto dos circuitos analógicos. Isso faz com que a gente tenha que polarizar os nossos circuitos amplificadores com fonte de corrente, e essa mesma fonte de corrente ela também vai ser responsável pela definição do ganho. A gente discutiu também o que significa uma célula básica de ganho, né, e o ganho intrínseco dessa célula, no caso o ganho sem carga, né, o ganho a vazio daquela célula. E hoje a gente vai discutir sobre o efeito da gente não considerar a fonte de corrente ideal, ou seja, considerar que ela tem uma resistência de saída finita e como que essa resistência de saída pode afetar o ganho da célula, né? Então aqui, só teoricamente, né, a gente tem a fonte de corrente DC com a sua resistência de saída. Quando a gente faz análise de pequenos sinais, a fonte de corrente em si é descartada, porque ela é um elemento DC, né, mas a resistência de saída é incorporada no modelo de pequenos sinais. Então, o nosso amplificador ali, né, o nosso fonte comum, ele vai ter uma saída que depende do ganho de transcondutância do transistor, da resistência de saída do transistor, ou seja, a sua resistência early, e a resistência de saída da fonte de corrente. Então, a fonte de corrente aqui funciona como carga daquela célula de ganho, né? E se a gente calcular o ganho desse bloco, a gente vai ver que esse ganho global agora é menos Gm vezes o paralelo entre a resistência de saída do transistor e a resistência de saída da fonte, beleza? Então, quanto maior for a resistência de saída da fonte de corrente, melhor, ou seja, mais próximo do ganho intrínseco a gente vai estar, e quanto menor for essa resistência, pior vai ser o ganho em relação ao ganho intrínseco, ou seja, maior vai ser o efeito de carga. E isso levanta a questão, como que a gente calcula a resistência de saída de uma fonte de corrente. No caso, a gente vai tomar como exemplo o espelho de corrente clássico que a gente está discutindo, né? Então, vou pegar aqui o espelho de corrente com MOSFET, né? A dedução para o TBJ é muito semelhante. E a gente tem que fazer o quê? A gente sabe a polarização, a gente já estudou como determinar a polarização desse circuito, né? Os níveis DC, e a gente vai desenhar agora o modelo de pequenos sinais. Nesse modelo aqui, vocês podem perceber que tem uma fonte de corrente que seria a corrente de referência, que não foi descartada. Isso é porque o Cedra ele trabalha neste exemplo considerando que exista um ruído sobreposto à corrente de referência, né? Isso é importante para você calcular a resistência de entrada do espelho de corrente. Talvez nesse momento não faça sentido, porque a gente não vai usar essa informação para nada, mas quando a gente for avançar na disciplina, a gente vai ter momentos onde a resistência de entrada da fonte de corrente é importante. Então agora a gente vai calcular a resistência de entrada da fonte de corrente. Então o que a gente faz? A gente considera que tem a corrente de entrada aqui sendo aplicada ao nosso circuito e eu quero saber qual que é a tensão que essa fonte de corrente vai produzir na entrada do meu circuito, né? Neste caso, o circuito de saída não vai fazer muita diferença para a gente, só importa a resistência de saída do transistor 1, que está acoplado aqui, e a fonte de corrente controlada, que é definida pelo transistor 1 também, né? Tem duas formas de analisar esse circuito específico, né? Uma é simplesmente levantar uma lei de Kirchhoff e resolver o circuito, né? Neste caso, o que a gente teria, né? A gente teria que a corrente II entra aqui, né? Então, II teria que ser igual à corrente que passa no resistor RO1, que no caso seria a tensão naquele nó dividido por RO1, mais a fonte de corrente dependente. Lembrando que quando a gente faz essa análise de resistência de entrada, resistência de saída, é uma análise de Thevenin ou de Norton, a gente não pode ignorar as fontes de corrente dependentes, nunca, né? Então, nesse caso, essa fonte de corrente aqui vai ser GM1 vezes VGS, e VGS é exatamente igual a VI. Então, nesse caso, eu tenho que I é igual a VI 1 sobre RO1 mais GM1, e isso vai fazer com que a resistência de entrada, que é igual a VI sobre II, seja igual, já fazendo aqui uma manipulação matemática, né? RO1 sobre 1 mais GM1 RO1. Pronto.
Muito simples, usando a lei de Kirchhoff, né? Não tem muito mistério. Essa seria a nossa resistência de entrada. Outra forma é usar uma coisa chamada teorema da absorção. Né? Então, teorema da absorção. O que esse teorema fala? Fala o seguinte: se você tem uma fonte de corrente dependente, né? Aqui, né? Que ela, vamos supor que ela depende da tensão, de uma tensão. Então, K vezes VA, chama de VA aqui, né? E ela está aplicada sobre essa tensão VA, ou seja, melhor dizendo, a tensão VA está aplicada sobre a fonte de corrente. Então, isso é igual a você considerar que essa fonte de corrente dependente aqui é uma resistência, né? Cuja resistência vai ser VA sobre essa informação, sobre K vezes VA. Né? No caso, 1 sobre K. Né? Ou seja, se eu usar o termo da absorção, eu posso substituir essa fonte de corrente por uma resistência de valor 1 sobre Gm1. Beleza? E aí, a resistência Rin seria simplesmente RO1 em paralelo com 1 sobre Gm1. Beleza? E se você manipular essa expressão, você vai encontrar exatamente essa equação. Beleza? Só para ter uma justificativa de por que esse teorema da absorção funciona, é simplesmente o seguinte: se eu for levantar a resistência equivalente vista por este nó aqui, Ri, por exemplo, o que eu teria que fazer? Eu imaginaria que eu estou aplicando uma tensão externa, que seria exatamente VA, e calcularia qual que é a corrente que essa tensão externa está fornecendo ao circuito, que tem que ser exatamente K vezes VA, porque ela é a única fonte de corrente que eu estou analisando. Beleza? E aí, se eu calcular RI tem que ser a tensão externa aplicada sobre a corrente que está sendo fornecida, que no caso é K vezes VA, e aí eu tenho exatamente 1 sobre K. Beleza? Então, o teorema de absorção sai dessa dedução. Beleza? Às vezes é difícil identificar quando que eu posso usar o teorema da absorção, e aí a lei de Kirchhoff é uma metodologia que não tem erro, né? Então pode ser utilizada bem diretamente, mas às vezes usar o teorema da absorção simplifica um pouco as etapas de conta, beleza? De uma forma ou de outra, a gente definiu aqui a resistência de entrada do nosso espelho de corrente. Então, nossa resistência de entrada está aqui, beleza? E agora a gente vai calcular a resistência de saída. Como que a gente vai fazer isso? Então, para analisar a resistência de saída, eu vou imaginar o seguinte: vou imaginar que eu estou aplicando aqui uma tensão externa Vx, que vai fornecer a corrente IO, e a resistência de saída vai ser nada mais nada menos que Vx sobre IO. Beleza? Como isso é uma análise de Thevenin, eu tenho que seguir o procedimento desse tipo de análise. Então, eu vou eliminar as fontes de entrada do meu circuito. No caso aqui, a fonte de corrente II, ela vai ser aberta. E se eu fizer isso, notem que eu não tenho mais uma fonte de energia para produzir corrente no circuito de entrada. Então, se a gente fizer as contas, a gente vai achar que a tensão VGS é igual a zero. E se isso não é óbvio para vocês, vocês podem fazer as contas, né? Então, olha só, eu não tenho a corrente de entrada mais. Então, minha equação vai ser a corrente que passa aqui, IRO1, né? IRO1, ela tem que ser igual à corrente na fonte de corrente, que é GM1 VGS. Beleza? E RO1 nada mais é do que VGS sobre RO1. E isso menos GM1 VGS tem que dar igual a zero. Vocês podem perceber que a única solução aqui, né? Se a gente manipular mais um pouquinho, VGS 1 sobre RO1 menos GM1 igual a zero. A minha única solução é ter exatamente VGS igual a zero. Então, prosseguindo, o que acontece? Se VGS é igual a zero, significa que essa fonte de corrente também é zero, né? Porque ela é GM2 vezes VGS, né? Então, essa fonte de corrente também é aberta por causa da tensão no circuito de entrada. Consequentemente, a única resistência que sobrou nesse circuito de saída aqui é o RO2. Logo, eu não preciso nem fazer essa matemática aqui,
eu consigo enxergar, obviamente, que RO é igual a RO2. Ok? Então a gente definiu aqui tanto a resistência de entrada do espelho de corrente quanto a resistência de saída. No caso de um TBJ, a análise é exatamente igual, né? Lógico que vai ter algumas diferenças, principalmente na resistência de entrada, porque existe a resistência RP na base do transistor, que vai ter que ser levada em consideração. Mas a metodologia é exatamente igual. No caso da resistência de saída, que é o que nos importa neste momento, vai ser exatamente a mesma coisa. Então a resistência de saída do espelho com o TBJ também é igual à resistência de saída do transistor de saída. Beleza? E aí? Se a gente pensar agora no efeito dessa fonte de corrente, né, na célula básica de ganho, o que eu tenho? Eu tenho que o ganho agora do circuito, como a gente já viu, seria menos GM vezes ROB, vou chamar de B só para não confundir com o RO1 do espelho de corrente, tá? Em paralelo com o RO2. Beleza. E a gente já viu que o RO2 agora é a resistência de saída do transistor de saída do espelho de corrente. Vamos imaginar uma situação onde os dois transistores são iguais, né? E, obviamente, o transistor da célula de ganho e o transistor da saída do espelho de corrente, eles estão vendo a mesma corrente porque um fornece corrente para o outro, né? Então, se eles forem exatamente iguais, eles vão ter o mesmo valor de RO. Logo, a gente pode chegar a uma conclusão interessante, que é o seguinte, que o ganho do meu circuito, considerando a resistência de saída da fonte de corrente, seria menos GM RO sobre 2. Lembrando que o RO seria igual para os dois aqui, né? O que isso é? Isso é exatamente a metade do ganho intrínseco. Ou seja, numa situação onde eu usar esse tipo de espelho de corrente para alimentar uma célula básica de ganho, eu vou conseguir, no máximo, a metade do ganho intrínseco. Beleza? Eu tenho uma redução de 6 dB no ganho intrínseco, simplesmente por não ter uma fonte de corrente ideal. Beleza? Então vou encerrar a aula por aqui e na próxima aula a gente vai discutir qual que é o efeito de eu fazer uma pequena modificação na célula básica de ganho, né, considerando a resistência, uma resistência de degeneração. Né? Isso vai ter um efeito tanto no ganho intrínseco da célula básica quanto na sua resistência de saída. Beleza? E a gente vai discutir a partir disso também qual que é o efeito de colocar uma fonte de corrente tipo espelho de corrente para alimentar essa nova célula de ganho. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita. Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.